Boa tarde, para quem não me conhece, eu me chamo Renata Souza e no vídeo de hoje eu venho dar continuação a um vídeo anterior que eu falo sobre alucinações e experiências espirituais. E o tema do vídeo anterior é sempre alucinações ou é espiritual? E nesse vídeo eu estou contando as minhas experiências, né? As minhas experiências com alucinações e as minhas experiências com o mundo espiritual. E eu terminei na parte em que eu falo que eu estava na cama, né? E aparecia um ser para mim, né? E esse ser, ele era um homem, né? Da cintura para cima ele era como um homem. E da cintura para baixo ele não tinha pernas, ele tinha uma cauda. E esse homem, ele tinha os olhos negros, totalmente negros, e ele falava, né? Ele estendia a mão dele para mim estender a minha mão para ele, e eu estendi a minha mão para ele. Eu nem sei por que eu estendi minha mão para ele, né? Só que eu estendi. No momento em que eu estendi a minha mão para ele na visão, a minha mão física bateu na cama, né? Desceu. Porque eu levantei o meu braço físico mesmo, como se eu estivesse vendo ele de olhos abertos, né? E isso foi na madrugada. E aí eu sentei na cama e fiquei perguntando para Deus o que era ou quem era aquela pessoa, né? Fiquei super assustada. E aí o Espírito Santo de Deus me falou que era um demônio. E aí nesse momento Deus, né, me deu a direção, né? Me falou que eu tinha que levantar e que eu tinha que repreender ele no nome de Jesus para que ele saísse do quarto, para que ele fosse embora. E eu fiquei com muito medo, né? Só que antes de eu levantar para me repreender ele, para ele sair do quarto, eu ouvi um barulho, um estrondo assim tão alto em um dos meus guarda-roupas, que tem 2 guarda-roupas aqui no quarto, e eu ouvi um barulho muito alto, como se alguém tivesse dado assim um murro, sabe? Uma pancada bem grande com a mão, que eu escutava as coisas do guarda-roupa caindo de cima até embaixo. Só que esse barulho, ele era tão espiritual que só eu ouvi. Até o barulho era espiritual. E Deus, né, me direcionou a levantar, mesmo com medo, com as pernas trêmulas, né? Nesse momento eu estava com tanto medo que parecia que as minhas pernas iam faltar, os meus braços também. Mas mesmo assim eu levantei, eu peguei o óleo ungido, que é um óleo que a gente usa para orar pelas pessoas ou para orar pela casa de alguém. E eu peguei esse óleo e eu comecei a borrifar esse óleo no quarto. E eu borrifei bem no canto entre um guarda-roupa e outro, porque apesar de eu não estar mais vendo ele, mas eu sentia a presença dele ali logo naquele canto. E eu borrifei lá óleo, borrifei no quarto todo e eu comecei a orar e a repreender em voz baixa. E eu repreendi. Depois logo eu deitei e não consegui dormir logo. Por que eu não consegui dormir logo? Porque eu fiquei com muito medo. Mas depois eu comecei a ouvir um som como se fosse assim um som de uma flauta. Eu creio que era um som celestial, que foi seguido daquele som que começou a me dar sono e eu comecei a dormir novamente, né? E aí eu comecei a dormir novamente, né? Tudo bem. Quando foi de manhã, eu acordei, ainda com muito sono, né? Muito assim pensativa, né? Sobre isso. E passou-se o dia, né? E aí eu fui deixando pra lá.
Aí eu fiquei orando e nesse tempo eu jejuava mais, orava mais. Não que hoje eu não jejue e que hoje eu também não oro, mas eu oro ainda e jejum. Só que naquele tempo eu jejuava mais. E o jejum e a oração tem muito poder, né? Então eu tive outras experiências espirituais ruins, mas eu também tive experiências espirituais boas. E agora, nesse momento ainda, eu quero falar sobre minhas experiências, algumas experiências minhas com alucinações, né? Que foram experiências muito ruins que eu tive, eu tive mais ou menos 4 experiências de alucinações com aranhas, que foi horríveis, né? A primeira, nem tanto, que eu estava deitada na cama e eu olhei para a parede, assim que eu abri o olho, porque eu estava dormindo, eu olhei para a parede e eu vi uma aranha pequena, né? Ela era muito pequena mesmo, mas eu fiquei com medo, né? Eu levantei e depois eu voltei para ver se ela estava lá. Acendi a luz e realmente não tinha aranha nenhuma. Era somente uma alucinação. Outra vez, eu deitei no quarto à tarde. E no meu quarto aqui é muito escuro. E eu deitei com a luz apagada mesmo. E eu deitei em questão de alguns segundos que eu comecei a dormir. De repente eu abri os olhos de uma vez e tinha uma aranha enorme perto do meu rosto, como se ela tivesse assim pendurada por uma teia. E ela estava perto do meu rosto, e quando eu me assustei, que eu olhei, que eu assustei, eu pulei da cama. Foi assim um susto terrível. Na hora eu fiquei com meu coração muito acelerado. Na hora eu não tive entendimento, o medo era tão grande que eu não conseguia raciocinar. No começo eu achei que fosse alguma coisa espiritual, mas depois eu percebi que era uma alucinação mesmo, não era espiritual. Mas foi muito assustador, porque a alucinação, quando você tem alucinação com animal, insetos ou algum outro ser, é muito real. É tão real que se alguém chegar e falar que não tem nada aí, por mais que a pessoa fale, não tem nada, né? Não é isso, não é aquilo. Para nós é real, para nós está lá, sabe? É tão real que é como uma caneta dessa ou como qualquer outro objeto material. E a alucinação ela é dessa forma, ela é assim muito real quando a gente tem alucinação com essas coisas, com bichos, animais e outros seres. Parece algo muito real mesmo, só a gente passando mesmo para entender como é assim algo mesmo real. E eu tive outras alucinações com aranha também, só que tem alucinações que não tem sentido nenhum, né? Você pode ter alucinação com imagens, né? Imagens estranhas, imagens totalmente sem sentidos, que eu já tive alucinações também, né? Com outras coisas, imagens que não era assim, não me dava medo nenhum, que não me interferia, não me atrapalhava em nada. Porém, eu fechava os meus olhos para que eu parasse de ver aquilo, né? Porque, apesar de não dar medo, mas de uma certa forma causava um incômodo para mim. Mas também não era nada assustador, né? E eu tive também outras experiências espirituais, como eu comentei aqui, né? Teve uma vez que eu acordei, eu estava dormindo mesmo, né? E eram horríveis as minhas noites, gente. Era à noite. Eles me perturbavam muito, não me deixavam dormir, os espíritos malignos. E eu lembro que teve uma noite que eu estava dormindo e eu tive um sonho. Eu chamo um sonho porque eu estava dormindo, né? Mas na realidade era algo bem real, muito mais real do que um sonho.
e eu via um ser assim tão horrível, que ele tinha o corpo azul, totalmente azulado, um azul bem escuro, e os cabelos dele eram assim de sangue, sabe, assim, bem vermelho e meio assim melado. Era sangue, de sangue mesmo, não era somente da cor de sangue, mas o cabelo dele era sangue mesmo, que transbordava, chegava a transbordar, é como se fosse um rio. E aquele ser, né, tinha um rosto branco, o rosto não era da cor do corpo, o rosto era branco, e os olhos eram pretos, totalmente pretos. E aquele ser horrível vinha na minha direção, e eu começava a repreender no nome de Jesus. E eu conseguia repreender, ele começava a cair, a ficar mais fraco. Só que teve um momento que ele ficava mais forte, que eu não lembro por que ele ficava. Mas eu sei que ali eu fiquei sem reação naquele momento. E quando eu fiquei sem reação daquele ser vir na minha direção, eu fiquei muito assustada, sem saber o que fazer, como reagir. O Senhor permitiu que eu acordasse. E quando eu acordei, com o coração muito acelerado e sem voz, eu não conseguia falar, eu não conseguia chamar absolutamente ninguém. Eu fiquei sem fôlego, foi assim, horrível. Mas para minha surpresa, quando eu acordei, eu vi uma luz branca no meu quarto, para cima dos meus pés. Era uma luz muito linda, sabe? Muito linda. Era uma lâmpada branca. E ela flutuava lentamente. E eu fiquei observando para aquela luz, com o coração ainda um pouco acelerado, com a respiração muito ofegante. Mas aquela luz, ela foi me acalmando, sabe? Aquela luz, ela foi me trazendo paz. E eu fui melhorando, e aí aquela luz sumiu. Depois de alguns segundos, ela veio para o lado da parede e ela sumiu como se fosse entrando na parede. E ali eu entendi que era Deus que estava me guardando. Era Deus mostrando que Ele estava ali, né? Que não foi Ele não permitiu. Foi por causa dele que aquele ser não conseguiu fazer nada contra a minha vida, né? Então essa foi uma outra experiência muito marcante na minha vida. E eu tive muitas outras experiências ruins e experiências boas também. Experiência de ouvir a voz, né, de Deus, né, nitidamente, como numa madrugada que eu acordei com uma voz falando para mim: o homem de branco está aqui. Eu ouvi essa voz nitidamente, sabe? Não é aquela voz da consciência, não é aquela voz da consciência, não é aquela voz que sai de dentro de você, mas é uma voz nítida, sabe? Como se fosse mesmo uma pessoa assim, por fora, que está do seu lado. E ali eu entendi que era o próprio Senhor que estava me chamando para orar na madrugada. E eu levantei e orei. E assim eu tenho tido, né, as experiências espirituais, passado por experiências com alucinações. E graças a Deus Deus me dá o entendimento, o discernimento de quando é alucinação. Porque também eu gosto de estudar sobre isso, né? Gosto de estudar sobre esse assunto, né? Sobre alucinações. E também gosto de estudar outras coisas também relacionadas à área da saúde. E também gosto de estudar as escrituras sagradas, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, né? Qualquer coisa, se caso você quiser ouvir mais sobre as minhas experiências, né? Seja experiências com
alguma coisa na saúde, na área da saúde ou na área espiritual, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo, que eu irei fazer conforme, né, o que vocês me falar, né? Então eu agradeço, né, mais uma vez por você ter assistido esse vídeo. Eu espero que você tenha compreendido um pouco, né, o que eu quis passar aqui para vocês sobre as minhas experiências. E muito obrigada e até o próximo vídeo.